irmãos, vamos a um programa Ensinos e Parábolas de Jesus. Hoje vamos falar sobre a parábola O Joio e o Trigo. Espiritismo. O Espiritismo nos dá a chave do Evangelho. Explica-lhe o sentido obscuro ou oculto. Traz-nos a moral superior, a moral definitiva, cuja grandeza e beleza revelam a origem sobre-humana. Lembrando que no Livro dos Espíritos, na pergunta 621, Kardec pergunta à espiritualidade: onde está escrita a lei de Deus? E a resposta dos espíritos superiores: na consciência. Depois falamos das causas das aflições, que esta parábola tem a ver também com as nossas aflições. Elas podem ser na vida presente ou em vidas anteriores. Muitas vezes as pessoas reclamam da sua situação atual, sempre dizendo em atendimentos fraternos: eu nada faço, eu nada fiz, eu não mereço. Mas esquecem que todos nós somos espíritos seculares. Essa existência é mais uma, mas tivemos muitas e muitas, centenas de milhares de vidas passadas. O que estamos passando hoje pode ser causa e efeito desta vida ou de outras vidas. O ensino que nós vamos falar hoje é do EAD, Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita, Ensinos e Parábolas de Jesus, está nas páginas 167 e 175. Esse EAD, o companheiro, a companheira aí pode pegar na FEB através da internet. O volume 2, parte 1, tá? O trigo e o joio. É uma parábola que nós vamos agora falar sobre. Objetivos: interpretar a parábola do trigo e do joio à luz do entendimento espírita. Ideias principais. A parábola do trigo e do joio simboliza a luta entre o bem e o mal ainda existente no nosso planeta. E todos nós sabemos que mesmo antes de Jesus, os profetas já vinham falando sobre. E Jesus, há 2018 anos atrás, nos ensinava, e deixava essa lição maravilhosa. E, evidentemente, nós que estamos em pleno século XXI, temos a oportunidade de estar vivendo este século. Realmente, esta parábola simboliza o mal e o bem que ainda existe no nosso planeta. Aqui nós fizemos duas fotos da parábola do trigo e do joio, A fotografia. Notem aqui que o da esquerda é o trigo, E da direita é o joio, Esse aqui, ó. Esse aqui é o joio, ó. Esse é o trigo. Notem que eles são bem parecidos. Aqui nós temos uma outra aqui. Aqui, ó, à esquerda, ele está bem misturado. E aqui mistura no desenho, olha aqui. Tu não sabe o que é trigo e o que é joio. E agora Jesus vai nos ensinar o que é o trigo, o que representa o trigo e o joio no Evangelho, nos ensinamentos do nosso grande mestre Jesus. Emmanuel, na Vinha de Luz, no capítulo 107, ele fala: deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para queimar. Palavras de Jesus, que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 13, no versículo 30. Vamos ler essa mensagem. Quando Jesus recomendou o crescimento simultâneo do joio e do trigo, não quis senão demonstrar a sublime tolerância celeste no quadro das experiências da vida. O Mestre nunca subtraiu as oportunidades de crescimento e santificação do homem e, nesse sentido, o próprio mal, oriundo das paixões menos dignas, é pacientemente examinado por seu infinito amor, sem ser destruído de pronto. Importa considerar, portanto, que o joio não cresce por relaxamento do lavrador divino,
mas sim porque o otimismo do celeste semeador nunca perde a esperança na vitória final do bem. O campo do Cristo é região de atividade incessante e intensa. Tarefas espantosas mobilizam falanges heróicas. Contudo, apesar da dedicação e da vigilância dos trabalhadores, o joio surge ameaçando o serviço. Jesus, porém, manda aplicar processos defensivos com base na iluminação e na misericórdia. O tempo e a bênção do Senhor agem devagarinho e os propósitos inferiores se transubstanciam. O homem comum ainda não dispõe de visão adequada para identificar a obra renovadora. Muitas plantas espinhosas ou estéreis são modificadas em sua natureza essencial pelos filtros amorosos do administrador da seara, que usa afeições novas, situações diferentes, estímulos inesperados ou responsabilidades ternas que falem ao coração. Entretanto, se chega a época da ceifa, depois do tempo de expectativa e observação, faz-se então necessária a eliminação do joio em molhos. A colheita não é igual para todas as sementes da terra. Cada espécie tem o seu dia, a sua estação. Eis porque, aparecendo o tempo justo de cada homem e de cada coletividade, exige-se a extinção do joio, quando os processos transformadores de Jesus foram recebidos em vão. Nesse instante, vemos a individualidade ou o povo a se agitarem através de aflições e hecatombes diversas, em gritos de alarme e socorro, como se estivessem nas sombras de naufrágio inexorável. No entanto, verifica-se apenas a destruição de nossas aquisições ruinosas ou inúteis, e, em vista do joio ser atado aos molhos, uma dor nunca vem sozinha. Essa leitura que foi lida agora, é altamente recomendável que vocês façam a posteriori um estudo das referências dos estudos que nós apresentamos aqui, para o seu grupo de estudo, Centro Espírita, e se quiser que seja remetido em data show, né, para exposição, é só mandar um e-mail para evangelionolaRJ@gmail.com e eu enviarei imediatamente, ok? Texto evangélico, que está no Evangelho de Mateus 13, no capítulo 24 a 30. Versículo 24 a 30. Propôs-lhe esta outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas, dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse: o inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém, ele lhes disse: não, para que, ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai no meu celeiro. Este texto evangélico tem aí um significado que, a posteriori, agora na narrativa, eu tenho a certeza que os irmãos vão entender, tá? O que é o reino dos céus? Mais uma vez, reiterando e fazendo uma observação a esse respeito. Reino dos céus não é um local, uma cidade ou mesmo o céu material do nosso planeta, mas sim é um estado de espírito que pode ser conseguido mesmo nesta vida,
Este estado abrange a paz e a felicidade interior, alcançada com a aplicação dos ensinos de Jesus no nosso dia a dia e com o aprendizado contínuo. Quer dizer o seguinte: se você está de bom humor, cumprindo com as suas obrigações no teu lar, obrigações profissionais, obrigações dentro do teu templo religioso, obrigações para com o próximo através da caridade, enfim, pelas atitudes, você está no reino dos céus. Mas se porventura você é fofoqueiro, preguiçoso, ocioso, enfim, é uma pessoa de gênio ruim, não trata bem a sua esposa, o seu marido, os seus filhos, não é um bom pai, não é um bom filho, ou não é uma boa mãe, uma boa esposa, um bom marido, enfim, não é um bom funcionário, não é um bom trabalhador na tua casa espírita, não participa dos grupos de ensino, você então realmente está no inferno. Tá? E aqui fala aplicação dos ensinos do mestre no nosso dia a dia e com o aprendizado contínuo. A doutrina nos ensina a estar sempre trabalhando, estudando. E o que é o reino dos céus, mais uma vez, né? Que é céu e inferno, nessa existência onde estamos nós? É uma boa pergunta que se faz aqui, né? Nós estamos no céu ou no inferno? Ou no trigo ou no joio? Nós somos trigo ou somos joio? É uma boa pergunta para a nossa reflexão. Então, muitas vezes lá atrás, quando Jesus fez o comentário, que os servos perguntaram, querem que já separe agora? Não, deixa crescer. Quando nós temos os nossos filhos pequeninos, nos primeiros momentos da vida, nos primeiros anos, nós ensinamos o que é certo e o que é errado. Mas lá para frente nós deixamos. Então, de repente, em nossas vidas também, nós, no descuido que nós temos a qualquer momento, no nosso dia a dia, nós deixamos que na nossa lavoura, entre aspas, seja plantado o joio. Então, nós temos que tomar muita atenção, por isso que os mestres sempre falava e nos ensina até hoje, através dos seus mentores, seus iluminados. Orai e vigiai. E aí vem a pergunta: onde você está, meu irmão? Está no trigo ou está no joio? Está no caminho do bem, na ascensão espiritual, ou você está na negatividade? É uma pergunta que você deve fazer todo dia, ao levantar, ao deitar, ok? E tem um joio em nossas vidas, olha lá: hipocrisia, egoísmo, orgulho e vaidade. Isto é joio. Eu sempre falo que é lixo, não pertence. Isto é coisa da matéria, criada pelo próprio homem. Nós temos a nossa DNA divino do Pai, né? Evidentemente, para que nós estejamos no reino dos céus, estejamos sempre na lavoura do trigo, precisamos da nossa reforma íntima, né? Que a gente sempre fala. Reforma íntima, autoconhecimento é a chave, a base para a reforma íntima é o autoconhecimento. Quanto mais nós nos conhecermos, maiores são as nossas chances de mudanças. E o que é a reforma íntima, né? Repetindo, meus irmãos. A reforma íntima é um processo contínuo de autoconhecimento da nossa intimidade espiritual, modelando-nos progressivamente na vivência evangélica em todos os sentidos da nossa existência. É a transformação do homem velho, carregado de tendências e erros seculares, no homem novo, atuante na implantação dos ensinamentos do Divino Mestre dentro e fora de si. E vem a pergunta: por que a reforma íntima? Porque é o meio de nós libertarmos das imperfeições e de fazermos objetivamente o trabalho de burilamento dentro de nós, conduzindo-nos sempre com as aspirações que nos levam ao aprimoramento do nosso espírito. E onde fazer a reforma íntima? Dentro de nós mesmos, cujas transformações irão se refletir depois em todos os campos de nossa existência. No nosso relacionamento com familiares, colegas de trabalho, amigos e inimigos ou adversários, e ainda nos meios em que colaborarmos
desinteressadamente com serviços ao próximo, que aí é a caridade, ok? E quando fazer a reforma íntima? É uma boa pergunta que sempre os mentores fazem. O momento é agora e já. Não há mais o que esperar. O tempo passa e todos os minutos são preciosos para as conquistas que precisamos fazer no nosso íntimo. Por exemplo, estamos aqui hoje agora é parte da manhã. Quantas pessoas foram dormir ontem ou ontem falaram: amanhã, seria hoje, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. E nesta noite teve um AVC, foi internado, desencarnou numa unidade hospitalar ou em casa. E hoje vai fazer o quê? Então não deixe para fazer hoje, né, o que você iria fazer amanhã. Esta parábola tem um significado que pode ser assim expresso. O campo somos nós, a humanidade. O semeador é Jesus. Ele semeia o trigo entre nós. Mas nós, pela preguiça, pela ociosidade, pela falta de atenção, pelo descuido, é que deixamos que o joio chegue, né? No Evangelho segundo o Espiritismo, a semente de trigo está no Evangelho. Quer dizer, a semente do trigo é o nosso Evangelho, é o conhecimento, é os estudos que Jesus traz para nós, que são palavras de vida eterna, que são válidas neste planeta ou em qualquer parte do universo. Agora, a erva má é o joio, que são as interpretações capciosas, ardilhosas de seus textos, nossos pensamentos, atitudes e ações. Então, muito cuidado com o que nós falamos, como nós interpretamos a leitura e fazemos as interpretações. Muito cuidado. Depois, no Livro dos Espíritos, no capítulo 9, da intervenção dos espíritos no mundo corporal, influência oculta dos espíritos em nossos pensamentos e atos. Aí vem na pergunta 459, Kardec pergunta aos espíritos: influi os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Olha a resposta: muito mais do que imaginais. Influi a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. E nesta imagem aqui, nota-se que tem um rapaz encarnado, lendo algum trecho, e ao lado temos ali um espírito, uma moça, que pelo semblante, pela aparência, é um bom espírito. Conclusão, ele está fazendo ali uma boa leitura, atraindo bons espíritos. Então, cuidado com o que você pensa. Eu sempre falo, o primeiro pensamento é nosso, o segundo é a influenciação. O crescimento do joio junto ao trigo representa a luta entre o bem e o mal, comum em mundos de expiação e provas como o nosso. Indica também as dificuldades e as bênçãos existentes na luta cotidiana. Importa considerar que muitos joios encontrados na pauta da existência, da nossa existência, ocorrem como produto da nossa invigilância ou decorrência de processos atávicos, processos de antepassados ainda não superados. Que a reforma íntima é passo a passo. Então nós temos que procurar superar as nossas deficiências, ok? Urge, pois, que saibamos fugir desassombrados, corajosamente, aos enganos da inércia, porque o espelho ocioso de nossa vida, em sombra, pode ser longamente viciado e detido pelas forças do mal, que, em nos vampirizando, estendem sobre os outros as teias infernais. As imperfeições morais são ferrenhos adversários. Repetindo, as imperfeições nossas morais são ferrenhos adversários. Quanto menos esperamos, somos envolvidos pelas tramas das próprias imperfeições. Daí a importância do conselho de Jesus sobre vigiai e orai. Está no Evangelho de Mateus 26, capítulo 26, versículos 41. Vigiai e orai.
Urge, porém, olhar para dentro de nós, de modo a descobrir que os adversários mais difíceis são aqueles que não nos podemos afastar facilmente, por se nos alojarem no cerne da própria alma. Dentre eles, os mais implacáveis são o egoísmo, que nos tolhe a visão espiritual, impedindo vejamos as necessidades daqueles que amamos, e o orgulho, que não nos permite acolher a luz do entendimento, já falado anteriormente. A vaidade, que nos sugere superestimação do próprio valor, o desânimo, que nos impele aos princípios da inércia, a intemperança mental, que nos situa na indisciplina, o medo de sofrer, que nos subtrai às melhores oportunidades de progresso, e tantos outros agentes nocivos que se nos instalam no espírito, corroendo-nos as energias e depredando-nos a estabilidade mental. Na natureza não há saltos evolutivos. Semeia-se, germina-se, cresce e frutifica-se. O mesmo ocorre com o bem e o mal. Quem planta, colhe a seu tempo, segundo a qualidade da sua semeadura. Toda semente semeada irá crescer e frutificar, cedo ou tarde. Por este motivo, devemos ter cuidado com os nossos pensamentos, palavras, gestos e ações, pois receberemos da vida aquilo que oferecemos a ela. É a causa e efeito, ou ação e reação. O plantio é opcional, meus irmãos, mas a colheita é obrigatória. Por isso, tenha cuidado com o que você planta. Porque o que você plantar, você vai colher. Então, planta o amor, planta o bem ao próximo, planta o amor na tua família, planta sendo um bom profissional, sendo um bom trabalhador na tua casa espírita, participante do grupo espírita, participante dos grupos voluntários, enfim. Seja um homem bom. No capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, temos ali um capítulo maravilhoso. Fora da caridade não há salvação. Seja trigo e não joio. Que maravilha, né? Seja trigo e não joio. Quando você sentir que você está no meio do joio, sai fora. Se aquela pessoa, aquela leitura, aquela companhia, aquele pensamento, aquela atitude tem cara de joio, afasta. Tira da tua lavoura espiritual, do teu íntimo. Planta trigo, seja trigo e não joio. Tá? Este joio, já agora de milênios, e que começou a surgir por ocasião da semeadura do bom trigo, nasceu, cresceu e abafou a bendita semente, porque, segundo diz a parábola, quando o Cristo falou, os homens não lhe deram atenção, mas dormiram, deixando de prestar o necessário raciocínio às suas palavras redentoras. E o seguinte cântico, oração de Davi, expressa a confiança no Senhor, concedendo-nos a fortaleza moral para superar os obstáculos que surgem na nossa caminhada evolutiva, que é o Salmos 23. Tá? Salmos 23, nos versículos 1 a 6. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temeria mal algum, porque tu estás conosco. Tu estás comigo, e a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Assim, queridos irmãos,
passamos por mais uma parábola, o trigo e o joio, ou o joio e o trigo. Então, depois dessa leitura, faça uma recapitulação, analise a tua vida, analise as tuas atitudes, os teus pensamentos, como você está se comportando dentro da tua casa, junto aos teus familiares, no teu campo profissional, junto aos teus amigos, teus colegas de trabalho, se você é chefe aos teus subordinados, se você apenas é um comandado, se você está respeitando as normas da empresa e seus superiores, se na casa espírita onde você trabalha ou no templo religioso, se você realmente é um colaborador, é um trabalhador. E assim, meus irmãos, agradecemos a atenção de todos, né? E aqui vai rapidamente uma mensagem que está na agenda cristã, na mensagem 50, conclusões. Que a vida física é uma escola abençoada é insofismável, mas se você não se aproveitar dela a fim de aprender suficientemente as lições que se destinam ao seu engrandecimento espiritual, em nada lhe valerá o ingresso no aprendizado humano. Que o caminho do bem é laborioso e difícil, não padece dúvida. No entanto, se você não se dispuser a segui-lo, ninguém o livrará da perigosa influência do mal. Que a felicidade eterna é a realização superior, fora dos quadros transitórios da carne, é incontestável. Contudo, se você deseja perseverar no campo dos prazeres fáceis e inferiores das esferas mais baixas, dentro delas perambulará indefinidamente. Que Deus está conosco em todas as circunstâncias é verdade indiscutível. Todavia, se você não estiver com Deus, ninguém pode prever até onde descerá o seu espírito nos domínios da intranquilidade e da sombra. E assim, queridos irmãos, agradecemos a atenção de todos, que Jesus nos ampare hoje e sempre, e até uma próxima oportunidade com mais um estudo. Fique com Deus.